Olá, meu nome é Kátia Veloso e nós estamos aqui para participar do segundo Congresso de Coaching Educacional. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação de vocês em mais uma palestra do nosso Congresso. Essa palestra de hoje tem o título de Coaching Educacional e a Formação Continuada de Professores. De que forma o coaching educacional pode atuar, pode colaborar com a formação do grupo docente? Antes de iniciar a nossa palestra, eu gostaria de fazer a minha apresentação. Como eu disse, meu nome é Kátia Veloso. Na minha formação de coaching, eu fiz cursos pela Inner Game School, a escola fundada pelo Timothy Gallwey, que é considerado o pai do coaching, e também pela Match Education, que é uma instituição americana voltada justamente para o treinamento de profissionais que queiram atuar na área do coaching educacional. Eu comecei na área da educação como professora, atualmente ainda atuo como professora. Inicialmente, eu comecei como professora de língua inglesa para educação básica, em ensino fundamental e ensino médio, e atualmente eu atuo como professora no curso de pós-graduação de naturopatia da Unip. Também sou colaboradora na elaboração de materiais didáticos voltados para o ensino da língua inglesa e atualmente eu também atuo como formadora de professores, gestores e supervisores de ensino pela empresa Elos Educacional. Eu tenho a formação de formadora pela Elos e pela Fundação Lehman. Esse trabalho que a gente desenvolve é muito interessante porque a presença do coaching educacional é muito forte dentro dessa atuação. E é sobre essa experiência que eu gostaria de conversar um pouco aqui hoje com vocês. Dentro dessa formação continuada de professores, nós temos o coaching atuando em 3 etapas. Nós podemos aplicar o coaching educacional para os docentes, que são os professores, para o grupo discente, que são os alunos, e para o grupo de gestores, que seriam o coordenador, o diretor e o vice-diretor. A palestra de hoje ela é voltada justamente para esse grupo, para o grupo de gestão da comunidade escolar. E a sugestão entre várias que nós temos para poder atuar na formação continuada de professores é justamente o emprego, a utilização da metodologia de observação de aula. Eu sei que tem muita gente que pode pensar assim, mas isso a minha escola já faz. Então aqui eu gostaria de deixar um desafio para você. Será que a sua escola, que já utiliza a metodologia de observação de aula, está empregando esta metodologia da forma correta? Durante a nossa apresentação, eu vou mostrar para vocês os 3 As do processo de implementação da metodologia de observação de aula. Em cada uma dessas 3 etapas, nós temos 3 passos. Portanto, nós temos aí 9 ações para serem cobertas para que essa metodologia possa ser empregada de uma forma que possa trazer os resultados desejados, que possa contribuir efetivamente para a formação de professores e, principalmente, aprimorar o processo de ensino-aprendizagem que é desenvolvido na escola. Então, eu convido você, se a sua escola já utiliza essa metodologia, será que todas essas etapas que serão apresentadas aqui são cumpridas? Se por um acaso a sua escola não utiliza essa metodologia da observação de sala de aula, essas etapas poderiam ser empregadas na sua escola? De que forma? Como você poderia apresentar essa sugestão? Então eu convido você a participar dessa palestra e observar esses pontos. De que forma a metodologia de observação de sala de aula e o coaching educacional voltado para o grupo docente pode efetivamente colaborar com a formação continuada dos professores. Para a implementação da metodologia de observação de sala de aula, nós teremos 3 etapas para serem observadas. Como eu disse, é muito importante observar que os passos dessas 3 etapas sejam realmente seguidos e cumpridos a contento para que se possa obter o resultado desejado. Das 3 etapas de implementação de sala de aula, para ficar mais fácil, para que a gente possa gravar quais são essas etapas, é só a gente lembrar que são os 3 As da implementação. O A de alinhamento, o segundo A de ação e o terceiro A de avaliação. Para cada uma dessas etapas,
nós vamos verificar quais são os passos necessários. Então, nós iniciamos a implementação pelo alinhamento. O que compõe o alinhamento? Então, nessa primeira etapa, nós vamos ter em todas elas o momento do antes, do durante e do depois. Para a etapa do alinhamento, o nosso antes, a ação que preconiza este momento é o diagnosticar. Então, o gestor, coordenador, vice-diretor, diretor, enfim, o gestor que está à frente da implementação dessa metodologia de observação de sala de aula, ele vai fazer um diagnóstico do seu grupo docente. O que esse grupo docente sabe sobre observação de sala de aula? Este momento é muito importante porque aqui nós podemos identificar talvez um grupo de professores, um ou outro, que já tenha participado de uma observação de sala de aula e cuja experiência não tenha sido positiva. Com certeza, essa sensação, essa impressão dessa experiência não positiva vivida anteriormente irá afetar a implementação dentro da escola em que ele atua nesse momento. Esse levantamento é importante para que o gestor possa entender qual é a compreensão desse grupo. Muitas vezes as pessoas conhecem, como eu disse antes, por terem vivido essa experiência, ou simplesmente por terem lido algum artigo, alguma notícia, ou por ter ouvido a experiência de um colega que tenha passado por essa prática, por essa implementação da metodologia de observação de sala de aula. Para alguns, aqui é importante identificar qual a opinião que eles têm disso, como eles veem essa metodologia. É algo que de fato vem para colaborar com o meu desenvolvimento profissional, ou é uma ação que está sendo desenvolvida para me vigiar, para me observar, para verificar o que eu estou fazendo de certo, de errado, no sentido de haver uma punição para aquilo que é feito errado. Todos esses conceitos, quando os professores ouvem que haverá a observação de sala de aula na escola, passa pela cabeça deles. Então é importante identificar o que os professores sabem, sentem, acham, acreditam sobre a metodologia de observação de sala de aula. Feito esse diagnóstico, de posse dessa informação, o gestor pode trabalhar no durante, que é o que a gente chama da formação. Se a escola quer utilizar essa metodologia, é preciso trabalhar com os professores o que é essa metodologia e de que forma ela irá acontecer ali na escola, para que fique bem claro que se houve uma experiência prévia, aquilo que aconteceu não será repetido novamente, não é essa a intenção. É importante que fique bem claro para o professor que a observação de sala de aula é uma estratégia que irá contribuir com a formação dele. Isso, o gestor encarregado dessa implementação pode passar para os seus professores justamente no momento de formação. Muitas vezes é necessário até mais do que um momento. E é claro que isso também depende do grupo docente. Essa etapa antes e durante, ela pode até ser realizada no mesmo momento, numa mesma formação. Há escolas na qual eu pude desenvolver um projeto que tinham 12 alunos. E eu trabalhei numa escola onde tinham tinha 12 professores. E eu trabalhei numa escola que tinha 68 professores. Então veja, a diferença do grupo docente, da quantidade de professores, é que pode influenciar se você vai fazer essa etapa antes e durante em conjunto, ou se você vai fazer primeiro o levantamento, primeiro esse diagnóstico, para depois pensar nessa formação e trabalhar dentro de um momento, de uma reunião de professores, esse conceito e o objetivo da metodologia de observação de sala de aula. A etapa depois seria convidar os professores para participar desse projeto, da implementação dessa metodologia. Por que é interessante convidar? Começar com um grupo que esteja disposto. O que a gente observa, toda vez que vai se implementar algo novo, nós sempre temos 3 grupos. Aqueles que de primeira concordam, abraçam a ideia, querem participar. Aqueles que ficam meio que em cima do muro, querendo entender um pouco melhor o que é, aguardando que esse grupo faça primeiro, para depois verificar o resultado e quem sabe participar. E tem aquele grupo que é o grupo mais resistente e que normalmente é avesso a qualquer mudança ou qualquer implementação nova que possa ser sugerida.
Nessa etapa do depois, em alguns momentos os professores são convocados, e aí, ao invés de convidados. E aí nós vamos ter, dentro dessa questão do coaching educacional, nós sabemos o quanto é importante estabelecer essa relação de confiança entre o coach e o coachee. Neste caso, não é diferente. É muito importante que essa relação seja estabelecida entre o gestor e o professor, entre o observador e o observado. Este momento também pode ser desenvolvido dentro da questão da formação. Tudo isso faz parte dessa etapa do antes, dessa etapa do alinhamento. Aqui o importante de convidar é para que o professor possa se sentir à vontade para participar desse processo e principalmente para que ele também possa servir como um exemplo. Participando desse processo e ao final esse processo, o resultado obtido sendo positivo, com certeza isso irá motivar outros professores que também passem pela mesma experiência. Então, depois de ter alinhado com o grupo docente o que é a metodologia de observação de sala de aula e qual o objetivo com qual a escola está realizando essa implementação, nós temos aqui o fim da etapa do alinhamento. A nossa próxima etapa, que seria o nosso segundo A, é a etapa da ação. Ela também é dividida em 3 etapas, em 3 passos. Né? A segunda etapa é dividida em 3 passos. O passo anterior, né, a etapa antes, é você compartilhar o foco da observação. Então, uma vez convidado, então, encerrando a etapa do alinhamento, o gestor fez o convite e alguns professores se candidataram para participar desse processo. Para que aconteça a observação, é preciso que haja um foco claro. O que será observado na aula? Porque uma aula ela é um momento muito rico. Existem várias etapas que podem ser observadas. Desde a apresentação do conteúdo pelo professor, a interação, a participação dos alunos e do professor na aula, o momento de condução dessa aula, quais as estratégias que o professor está utilizando, como que é o início da aula desse professor, como que é a verificação da aprendizagem que o professor utiliza. Para cada um desses pontos de observação, nós temos aqui um foco estabelecido. Então é importante que primeiro se estabeleça um foco. O que será observado na aula desse professor? Uma vez definido o foco, é fundamental que o gestor compartilhe esse foco. Então a etapa do antes, na ação, é justamente para que o gestor e o professor possam conversar, discutir, se entender de que forma essa observação será feita. Por exemplo, é estabelecido o dia, o horário. O professor pode escolher qual o dia e o horário que ele gostaria que o gestor observasse a aula dele. É muito interessante que de vez em quando a gente observa alguns gestores fazendo o seguinte questionamento. Mas se eu avisar o professor qual é o dia e qual é a hora em que eu irei fazer a observação, é claro que ele vai fazer uma aula show e vai apresentar e fazer o seu melhor. Mas a pergunta que fica é, não é isso que você deseja? Não é exatamente isso que você espera que o professor faça? E geralmente eles respondem, mas quando eu não for, isso não vai acontecer. Então procure ir mais vezes para que isso aconteça sempre e para que o professor possa realizar essa aula dentro do contento, como se espera. É interessante porque eles acham que o fato de você ir observar a aula sem avisar e sem combinar a data, você pega o professor de surpresa. Mas aí vem a pergunta, para quê? Qual a intenção de pegar o professor de surpresa? Observe que na etapa do alinhamento, nós acabamos de conversar o quanto é importante esse processo de confiança entre o gestor e o professor. Quando você faz o compartilhamento dos pontos a serem observados, você trabalha justamente essa questão. O professor ele não fica inseguro. Eu já tive a minha aula observada, onde o coordenador entrava na aula, eu não sabia que seria feita a observação, ele simplesmente entrava na aula, ficava por um momento e depois se retirava. Enquanto eu estava ministrando a aula, você não sabe o que aconteceu, o que ele anotou, o que está sendo observado. Isso, para o professor, pode sim gerar uma insegurança, gerar uma sensação de que ele está sendo simplesmente vigiado e não observado. E é justamente isso que nós não queremos.
porque se isso acontecer, o processo fica comprometido. Então, nessa etapa da ação, o primeiro momento, o primeiro passo do antes é esse momento. A conversa entre o gestor e o professor para discutirem os pontos a serem observados. Normalmente, nós temos um formulário. O formulário ele é desenvolvido para a etapa do durante, para ajudar o gestor, o observador, a manter o foco da sua observação. Então, ele vai ter o ponto ou os pontos elaborados para a observação e um campo onde ele possa preencher as evidências, os fatos daquilo que ele está observando, sempre relacionados com esses pontos. Este formulário, que a gente normalmente chama de formulário de observação, ele também pode ser compartilhado com o professor na etapa antes. Na verdade, é indicado que isso seja feito, porque dessa forma o professor sabe exatamente qual é o papel que está na mão do observador e o que ele está preenchendo. Todos esses são fatores que contribuem, auxiliam para que o professor tenha segurança para poder passar por esse processo de observação. É interessante observar que depois que o processo é implementado com sucesso, aí sim, se o gestor quiser entrar na sala do professor sem avisar o dia, o horário em que a observação será feita, não há problema algum, porque o professor já tem isso embutido dentro dele, de que aquele processo é um processo que contribui para o desenvolvimento profissional dele. Mas enquanto isso não acontece, por isso que precisamos ter atenção e trabalhar nessas etapas de forma a construir este conceito, este relacionamento e o principal, essa confiança. Inclusive, essa confiança é fundamental na etapa no passo depois da etapa da ação. O depois, uma vez que o gestor fez a observação em sala de aula, ele irá justamente fornecer um feedback para esse professor. Para que esse feedback aconteça, nós temos alguns pontos importantes a serem observados. Primeiro, é necessário que ele seja feito num local adequado, num momento também agendado. Da mesma maneira que a observação da sala de aula foi agendada anteriormente com o professor, esse feedback também deve ser agendado. Normalmente, o feedback indica-se que ele ocorra dentro do prazo de uma semana, porque se passar muito tempo depois, essa efetividade pode se perder. Então é importante que, feita a observação, inclusive no momento, no passo antes dessa etapação, quando for compartilhar com o professor os pontos a serem observados, o formulário, agendar a observação, já agende também uma data para esse feedback. E aí no dia e no local marcado, é importante que essa reunião aconteça somente entre o gestor, o observador e o professor, aquele que foi observado. Nesse feedback, ele tem algumas características que devem ser preservadas para esse processo da metodologia de observação de sala de aula. Uma dessas características é que esse feedback ele tem que ser formativo. Aqui o processo a colaboração do coaching é muito efetiva, porque a arte do coaching, como nós sabemos, é justamente de proporcionar, fazer boas perguntas que levem o nosso coaching à reflexão. Geralmente no feedback o que aconteceria? Esse gestor viria, conversaria com esse professor e iria apontar o que ele observou e o que deve ser melhorado. Neste caso, para que essa metodologia, volto a repetir, tenha um efeito desejado e seja efetiva, é fundamental que esse momento de feedback seja uma reflexão do professor sobre a sua própria prática. Para que essa reflexão aconteça, o gestor, que é quem conduz esse feedback, é que deve elaborar boas perguntas e perguntas para proporcionar esse processo. Ao invés de comentar o que ele observou e que não deveria acontecer, seria interessante, por exemplo, que ele perguntasse ao professor como ele observa aquela ação. Porque muitas vezes ele desenvolveu uma ação que não seria adequada, mas que para ele é o correto. Se aquilo não é o adequado, por que não é o adequado? Todas essas informações precisam ficar muito claras para que efetivamente o professor, ao analisar a sua prática e refletir, possa pensar em ações que irão aprimorar
o desenvolvimento da sua aula. Então, ao invés de simplesmente, no momento do feedback, você, gestor, ir até lá e dizer o que você observou e o que tem que ser feito, é importante que você aponte os pontos positivos, faça perguntas para que o professor reflita sobre aquilo que ele fez, sobre a aula que foi desenvolvida, e para que esse feedback seja formativo, apresente sugestões. Leve o que esse professor, ações práticas, o que ele pode fazer que efetivamente pode contribuir para aprimorar, aperfeiçoar a aula que você observou. Dentro dessa ação, nós diríamos assim que o feedback é a cerejinha do nosso bolo, é a coroação. Após a realização dessa reunião de feedback, o professor, de posse das sugestões feitas, tem total liberdade para não só implementar essas sugestões, mas para que esse processo continue. Então pode ser agendado uma nova observação e essa nova observação começa-se novamente aqui da etapa do antes, do durante e do depois. Faça o compartilhamento do novo foco de observação, vá no dia e no horário combinado munido do protocolo de observação para que você possa manter o foco enquanto gestor daquilo que foi combinado e depois forneça um novo feedback. Então observe que isso é um processo que contínuo, por isso que colabora de fato com essa questão da formação continuada. É importante, geralmente às vezes as pessoas fazem a observação e logo depois a gente observa que o professor está curioso, ele quer saber e pergunta como é que foi, e aí, o que você achou? É importante que fique claro para o professor. Isso pode ser feito inclusive no passo antes, para que o professor saiba que o feedback será dado sim, mas não no momento em que se encerra a observação. Porque é importante que o gestor tenha um tempo para planejar nesse feedback. Como acabei de comentar, é importante que ele leve sugestões para que esse feedback seja formativo. Para que ele pense nessas sugestões, é necessário que ele tenha um tempo, um planejamento. E só então depois faça a apresentação desse feedback. Dentro dessa questão, após a etapa ação, no qual ela pode ser inclusive repetida mais de uma vez, é importante que o gestor pense na terceira etapa, o nosso terceiro A, que é a avaliação. Essa etapa também é composta de 3 passos. O antes, que é a colaboração. Dentro desse processo avaliativo, se há a implementação de uma metodologia, após essa implementação, qual o resultado obtido? Toda ação, quando ela é empregada, tem um objetivo. Esse objetivo foi atingido? Foi atingido completamente, parcialmente, ou não foi atingido de forma alguma? O que aconteceu, o que se desenvolveu que culminou nesse resultado obtido? É importante, para essa ação da avaliação, que o gestor possa contar, inclusive, com todos aqueles que participaram do processo. Então, nessa etapa antes, a colaboração é justamente do grupo docente, do professor, com o seu gestor. O gestor ele pode fazer um questionário, ou até mesmo no momento do feedback, no último passo, que seria o depois da etapa ação, da segunda etapa, ele pode, no final da reunião, conversar com o professor e perguntar como foi para você participar desse processo. Ali, ele vai colher informações sobre a percepção do professor enquanto observado. Isso pode ser feito nesse momento, como eu disse, do feedback, ou através de um questionário, enfim. É importante que essa informação seja obtida nessa etapa do antes, no passo antes da etapa de avaliação. De posse dessas informações, porque o gestor ele vai ter a sua opinião, de acordo com o seu ponto de vista. Dentro dessa realização, ele vai poder contar com o ponto de vista do professor, com a percepção do professor. Munido dessas informações, aí nós iremos para a etapa durante. Essa etapa é justamente a reunião da equipe gestora e agora o momento de reflexão é do gestor sobre esse processo de implementação. O processo foi feito com sucesso? Quais são os pontos positivos que foram observados ao longo do sucesso?
quais são os pontos que podem ser aprimorados, o que pode ser feito para que essa implementação, para que a metodologia de observação de sala de aula possa cada vez mais ser efetiva e, principalmente, depois dessa etapa do durante, mesmo durante a etapa da reunião, nós temos também, dentro desse processo da reflexão, o que pode ser mudado e o que será efetivamente mudado para que o processo continue. Aí sim, nós teremos a etapa depois, que é a etapa da adequação. Essa etapa justamente é fruto da reunião realizada anteriormente, desse momento do durante. Então, dessa discussão com a equipe gestora, tem-se uma análise de todo o processo e, em cima dessa análise, toma-se algumas decisões do que pode ser feito para que esse processo continue. E aí sim, você pode ter convidar novos professores a participarem desse processo. Professores que já estão participando podem continuar participando com um outro foco de observação. E por se tratar de um processo, é necessário que haja paciência, justamente nesse sentido, para que o processo possa ser implementado como ele deve ser feito, seguindo cada etapa e cada passo que compõe essas etapas, e dentro desse processo que possa ser desenvolvido esse trabalho com um grupo cada vez maior de professores. O que a gente observa é que a aderência dos professores, ela vai ocorrendo e vai aumentando enquanto o processo está sendo desenvolvido. Então, muitas vezes, há aquela expectativa de querer implementar a metodologia de observação em sala de aula com todo o grupo docente. E, às vezes, essa não é a forma mais efetiva. Claro, se todos estiverem dispostos, ótimo, essa é a ideia. Mas, no momento inicial, é importante que você tenha um grupo, para que se possa começar, para que se tenha o que a gente chama do pontapé inicial. E, a partir desse momento, aí sim, começa-se esse processo de implementação e durante esse processo essas adesões vão ocorrendo. Em um colégio onde eu desenvolvi esse trabalho, um colégio particular de coaching educacional, para que nós pudéssemos atingir essa questão de ter um grupo cada vez maior de professores participando, ainda assim 2 não estiveram dentro do processo, nós levamos 2 anos. Só que nós tínhamos um grupo de mais de 50 professores. Então, a gente tem aí a maioria participando e colaborando. E isso é que é importante. Por isso que eu digo a vocês que, além dessa questão, o que pode nos ajudar nesse processo e nessa implementação, é justamente a questão do planejamento. Enquanto gestor, quando houver essa decisão de utilizar essa metodologia de observação de sala de aula para a formação continuada dos professores, é importante que, antes de mais nada, tenha-se o planejamento. E o planejamento envolvendo cada uma dessas etapas, cada passo que compõe essas etapas e de que forma essas ações serão desenvolvidas. É muito importante porque, normalmente, o que a gente observa quando essa decisão é tomada? As escolas já partem para a etapa 2, já começam logo na questão da ação. Se cada uma dessas etapas, de alguma forma, for negligenciada, o processo como um todo fica seriamente comprometido. Se a etapa 1, que é do alinhamento, onde você vai fazer o diagnóstico, vai poder fazer a formação com os professores e depois convidar o grupo, quem está interessado para participar. Se esses passos não são realizados nessa etapa, e já se começa na etapa 2, nós corremos o risco de ter professores que não vão participar porque a sua concepção de observação de sala de aula está baseada numa experiência ruim, como comentamos anteriormente, uma experiência que não tenha sido positiva. Então, isso já compromete a questão da ação. Por isso que a etapa 1 do alinhamento não pode ser simplesmente pulada ou esquecida. Na etapa 2, se cada uma daqueles passos, ao compartilhar com o professor, fazer a observação e fornecer o feedback, se esses passos não forem efetivamente realizados e da forma correta, nós não teremos a contribuição na formação do professor. E esse é o objetivo principal para a implementação dessa metodologia. Então, se a etapa ação não for bem desenvolvida, nós corremos o risco de, ao final do processo, não só
não ter alcançado o resultado, mas também ter deixado uma impressão que não seja positiva e provavelmente o grupo de professores vai se tornar ainda mais resistente a participar dessa formação, dessa metodologia. Se a etapa 3, que é a etapa da avaliação, for negligenciada, se eu não tenho colaboração, porque aqui nós precisamos executar também o que a gente chama de escutativa, tanto no momento do feedback, que é o último passo da etapa 2, quanto no momento da colaboração, o primeiro passo da etapa 3 da avaliação. A minha escutativa aqui ela está ligada diretamente com o fato de ouvir o professor. Ele pode trazer dentro dessa sua colaboração ideias, observações, pontos que dali pode-se partir para um processo de aprimoramento da implementação dessa metodologia. Então, se nessa última etapa ela for negligenciada, por que nós estamos desenvolvendo isso então? Corre-se o risco de muitas vezes acontecer, o que já observamos, de ações que são desenvolvidas na escola e elas começam e terminam e elas entram numa rotina do qual simplesmente é feito. E o próximo que chega faz porque assim foi feito, e assim era feito, e assim continua sendo feito. Sim, mas qual o objetivo disso? É preciso que se haja uma avaliação, até para que esse processo, de fato, possa ser aprimorado. Para que isso aconteça, o planejamento é fundamental. O planejamento é o momento onde o gestor senta, pensa nessas 3 etapas, analisa as ações envolvidas em cada uma desses passos e de que forma essas ações podem ser realizadas. Com base nisso, aí sim, nós podemos dizer que teremos a metodologia de observação de sala de aula, onde o processo do coaching está inserido dentro dessa metodologia e essa metodologia sendo implementada, como eu disse, podemos realmente ter a certeza de que esse processo contribui para a formação do grupo docente. É uma das estratégias que o gestor pode utilizar, mas nós já temos várias pesquisas realizadas que mostram o quanto essa estratégia pode realmente ser efetiva quando ela é empregada de forma adequada. Antes de encerrar a nossa palestra, eu gostaria de fazer um convite muito especial para vocês, que vocês participem da área VIP do 2º Congresso Nacional de Coaching Educacional. Nessa área VIP, nós teremos conteúdos inéditos e sobre este tema do coaching educacional e a formação continuada dos professores, eu vou abordar um pouco mais sobre os passos da 2ª etapa e de como esse feedback pode realmente ser desenvolvido para que ele possa ser efetivo e executar, colaborar à formação continuada dos professores da sua comunidade escolar. Não perca essa oportunidade. Aproveito para agradecer a todos vocês pela participação aqui no nosso congresso, agradecer a todos por assistirem e participarem desta palestra e aproveito para deixar aqui o meu contato, o meu e-mail. Caso vocês tenham qualquer dúvida, qualquer comentário, fiquem à vontade, me escrevam, eu estou à disposição de vocês, não só para esclarecer dúvidas, para receber os seus comentários, enfim, para trocarmos experiências e podemos assim colaborar um com o outro no aperfeiçoamento desse nosso processo, da nossa educação desse nosso país. Contem comigo. Muito obrigado, um grande abraço a todos e até a próxima.